prosseguindo mesmo com o coração partido. Você pode repetir comigo? Diga: prosseguindo mesmo com o coração partido. Como eu disse domingo passado, existem dois vilões que fazem tanto as pessoas sofrerem, que são os problemas financeiros e os problemas emocionais. Eles disparam na lista dos mais comuns. Nós tivemos duas palavras pontuais na semana domingo passado e retrasado a respeito das questões financeiras da nossa vida. Nós abordamos temas que podem ser muito relevantes se nós praticarmos. Amém? Então, relembre e viva isso. Vai ser poderoso. Agora chegou a vez nessa noite, nesse dia, de nós tratarmos das questões do coração, dos sentimentos. E um dos pontos que mais afetam o nosso sistema emocional são os relacionamentos. Nós somos criados como seres relacionais, não dá para viver diferente disso. A nossa essência está intrínseco na nossa criação. Deus nos criou automaticamente para nos relacionarmos. Quando Deus nos cria na imagem de Adão, está escrito assim, Gênesis 2:18. Então, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Olha o que Deus disse: farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Quem estava com Adão no jardim do Éden, gente? Deus. Mesmo assim, ele disse que o homem estava só. O que Deus está dizendo aqui? Que faltava um par, um semelhante para Adão. Por quê? Porque nós fomos criados para relacionamentos interpessoais. Nós somos criados com essa necessidade de nos relacionarmos. Por quê? Porque um Deus relacional, o Deus Pai, que se relaciona com Deus Filho, que se relaciona com Deus Espírito, em tudo na Bíblia nós vamos encontrar: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Torre de Babel, desçamos para confundir a linguagem. Deus sempre, na própria Bíblia você não vai ver Deus falando no singular, né? Eu tenho um problema com pessoas que falam tudo no eu. Eu fiz isso, eu faço aquilo, eu. Não existe eu em nada, tudo somos nós. Pastor, mas eu fiz algo sozinho. Não, não fez. No mínimo está com você Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então sempre troque o eu pelo nós. Vai ser muito mais lindo, vai ser muito mais humilde e vai ser muito maior, porque o nosso pastor Carlito fala que ninguém faz nada grande sozinho. Então quando você diz eu fiz isso, você está assumindo que fez sozinho, logo será algo pequeno. Então em tudo na Bíblia você vai ver Deus falando: façamos, nós estamos, um Deus relacional nos cria a sua imagem e semelhança também como seres relacionais. Nós precisamos de Deus, mas também precisamos de pessoas. Mas o pecado adoeceu esse relacionamento entre pessoas. Por quê? Porque o pecado sempre vai apontar para o meu ego. A grande marca do pecado é desenvolver o egoísmo. E isso vai machucar diretamente quem me cerca. Por quê? Porque quando eu deixo de olhar para você como alguém que merece o meu amor, eu estou olhando só para a minha vida, eu vou olhar para você como uma escada, que eu possa subir para alcançar os meus desejos particulares. E aí eu passo a te usar, e isso vai te machucar. É por isso que se relacionar com pessoas machuca. Nós temos dificuldades em relacionamentos. É por isso que pessoas nos ferem, é por isso que nós ferimos pessoas. Tudo é girando em torno do pecado e do eu, né? Do que eu quero. Mas Jesus veio para consertar isso. Posso ouvir um aleluia? Lá na cruz do Calvário, Ele nos deu a sua vida, morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. E através de Jesus nós recebemos o Espírito Santo e podemos manifestar o fruto desse Espírito, que vai falar sobre o quê? Sobre a forma como tratamos o próximo. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Isso tudo a gente usa para com o próximo. E assim as nossas relações são maravilhosas. O modelo de amor que recebemos, agora é o modelo que doamos, o amor de Jesus. Eu quero falar hoje a um grupo de pessoas que foi ou está ferida por relacionamentos partidos. Seja o luto de alguém que se foi, ou um romance que foi interrompido pelo abandono, traição, o término de um casamento, de um namoro, de um noivado.
Ou talvez um golpe de um sócio que você levou, confiava tanto, você confiou uma aliança financeira, essa pessoa quebrou a aliança, te traiu e ainda te abandonou, deixando uma dívida. Esses relacionamentos, sejam profissionais ou emocionais, na nossa vida de relação entre homem com mulher, isso fere tanto o nosso coração quando eles são desfeitos, né? Nós vamos falar hoje de relacionamentos partidos que machucam o nosso coração, mas nós vamos ver hoje, à luz da palavra, como nós podemos prosseguir, mesmo com o coração partido. O nosso time da cenografia teve a inspiração de colocar esse coração partido aqui, mas dele brotando a vida, e até o final da palavra você vai entender isso e vai ser muito abençoado. Amém? Falar de coração partido e de relacionamento rompido é muito doloroso, né? É difícil. Mas eu quero te convidar hoje para olhar para uma linda história da Bíblia, uma das mais belas que eu acho. Uma história que teve muita dor, uma história de duas mulheres que foram despedaçadas porque perderam quem amavam, mas uma história de redenção, restauração e cura. Essa história que eu quero meditar com vocês hoje, ela teve um início trágico, mas um final maravilhoso. E assim será a nossa história também. Eu posso ouvir um amém, gente? Você que gosta de filmes com finais felizes e maravilhosos, hoje é muito melhor do que um filme, porque é uma história real, bíblica. E está no livro de Ruth, no capítulo 1, a gente vai começar lendo do verso 1 ao 5. Se você quiser abrir tua Bíblia, Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Está na tela se você quiser acompanhar também. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi, os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Preste atenção no final do texto. E Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Diga misericórdia. O contexto aqui é um tempo de pecado da nação de Israel. Eles estão vivendo uma frieza espiritual. Israel aqui era liderada pelos juízes ainda, não tinha um rei estabelecido. O primeiro rei vai vir depois disso, Saul. Mas nós encontramos aqui um tempo em que o pecado gerou sofrimento, consequência. Sempre foi assim com Israel. Eles pecavam e o resultado do pecado era sofrimento. Então a Bíblia diz que uma fome terrível se instaurou naquelas terras. Belém, o nome Belém significa casa do pão. Na casa do pão não tinha pão. Então a fome se instalou. E esse homem chamado Elimeleque decide sair de sua terra e ir morar na terra dos Moabitas. Preste atenção nesse nome, na terra de Moabe. Elimeleque está aqui pressionado porque ele, com a sua esposa e seus 2 filhos, vendo a fome chegar, como todo pai de família, como todo homem responsável, ele pensa: eu preciso fazer algo, eu não posso deixar que a minha família morra de fome. Então ele escolhe sair da sua terra para ir para uma terra distante. Só que ele escolhe uma terra de um povo que era inimigo do seu povo. Elimeleque vai para uma terra que não era uma terra aconselhável para viver conforme os padrões que ele deveria seguir como judeu. E aqui nós já aprendemos algo, porque muitas vezes eu e você buscamos esse caminho no meio da dor, no meio do medo. Nós decidimos fugir, ao invés de ficarmos e buscarmos a Deus e nos arrependermos do que aconteceu e buscarmos cura. Por quê? A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Então a Bíblia diz que quando o pecado machuca a terra, o arrependimento faz Deus sará-la. Então certamente Elimeleque faz a escolha
menos, sabe, com menos acerto. E as consequências vêm. Por quê? A Bíblia diz que ele morre, e depois de um tempo os seus 2 filhos também morrem. O luto e a luta foram instaurados naquela história. Mas a primeira coisa que nós vamos descobrir aqui, mesmo em um ambiente de morte, de dor terrível, é que o fim de um relacionamento não é o fim da sua história. O término pode ter sido doloroso. A dor de quem se vai, a dor de perder alguém, a dor de ser deixado, realmente ela é legítima e ela machuca. Mas isso não anula o propósito de Deus para a sua vida. A dor não cancela o futuro que Deus tem para você. Talvez hoje você está aí afetada, machucada por um relacionamento que foi rompido. E talvez no meio dessa dor do rompimento, você não consegue enxergar um futuro e uma saída. Mas hoje nós vamos olhar para a história de Noemi e Ruth, e nós vamos aprender princípios poderosos. Eu quero extrair com vocês aqui conselhos que podem mudar a nossa vida. O primeiro é: sinta a dor sem se afundar. Sinta a dor sem se afundar. Ruth capítulo 1, verso 14 diz assim: novamente começaram a chorar alto. Noemi, viúva e agora com as suas noras, também viúvas, elas choram e choram alto. Por quê? Porque o choro é espiritual. O choro é bíblico, igreja. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Então, sentir a dor é legítimo, é normal. O que não é normal é fingir que não está doendo. Isso não é saudável, isso é negação. Eu vejo pessoas às vezes em velórios segurando. Eu tenho que me manter forte. Não! É hora de chorar mesmo, é hora de sentir, isso é absolutamente normal. Sim, quando nós perdemos alguém, quando uma relação é partida, nós podemos sentir, chorar, mas o que nós não podemos é afundar nessa dor, é entrarmos nessa chamada fossa, mergulharmos ali e nunca mais sairmos. Por quê? Porque a tendência no momento da dor é nos isolarmos, entrarmos em um lugar chamado solidão, e que traz uma falsa proteção. A solidão é como se nós erguêssemos um muro de proteção, mas ele é ineficaz, porque na verdade ele não se torna um muro de proteção, ele se torna um muro de prisão. Momentos de dor profunda geram isso. Isso é tão real, gente. A dor, ela faz parte tanto da humanidade, que um estilo musical foi criado, né? Hoje nós temos aí o estilo sertanejo da sofrência. Alguém gosta? Disfarça. Mas tem. Eu não conheço as músicas de hoje. Minha esposa pediu para mim não cantar. De manhã eu cantei, mas eu vou só citar então. Mas no meu tempo a gente tinha música assim: vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Lembram? Tinha uma outra que dizia assim, ó: e hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Sofrência, gente. Não cantei, tá bom? Ficou melhor? Então é assim. A gente chora, e hoje tem umas coisas pior ainda do que isso aí, gente. Choro, pastor, mas eu estou sofrendo mesmo. Ok, chora mesmo, mas não fique nesse lugar. Preste atenção, olhe para mim. Nós temos que cuidar para que esse momento de dor não se transforme numa prisão emocional. Nós temos que cuidar para que a nossa dor não vire uma masmorra e nós fiquemos ali cativos, trancados para sempre. Tem gente que se tranca na dor e vive o resto da vida na dor. Chorar faz parte da fé, mas se levantar também faz. Ruth capítulo 1, versos 6 e 7 diz assim: decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim, ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava, e juntos empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Preste atenção. Noemi está sofrendo muito, suas noras estão sofrendo muito, mas a Bíblia diz que elas decidiram sair do lugar da dor e partir para o lugar que Deus as chamou para viver. Aqui Judá é o símbolo da terra prometida que Deus preparou para nós. Então nós precisamos aprender a levantarmos. Chorar é bíblico, mas
precisamos levantar e prosseguir. Eu me lembro aqui quando Davi tem o seu filho que é fruto do pecado, e Deus havia falado que levaria esse filho, e o filho então está ali enfermo no início do seu nascimento. A Bíblia diz que enquanto a criança está doente, Davi está orando, ele está jejuando e ele está clamando. Mas a Bíblia também diz que quando o menino morre, ele se levanta, lava o seu rosto, sepulta a criança e segue a vida. Então sentir faz parte, mas prosseguir também. Eu te digo nessa noite, sinta a dor, mas sem se afundar. A dor pode te derrubar, mas não pode te paralisar. Preste atenção nisso. A dor é um vale e não uma caverna. Ela tem entrada e tem saída. Amém? Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é: olhe para dentro sem se enganar. Põe a mão assim no peito e diga: eu preciso olhar para dentro sem me iludir. Ruth capítulo 1 verso 13 diz assim: para mim, olha o que Noemi está falando, é mais amargo do que para vocês. Ela está conversando com as noras que também perderam os maridos. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi faz aqui uma avaliação da sua vida, do que está acontecendo com ela ao redor, e ela chega a uma conclusão: Deus está contra mim. A dor não é só aquilo que acontece com você, mas o que ela produz dentro de você. E isso é até mais sério do que o que acontece. O que a dor produz em nós é ainda mais forte do que o que nós sofremos. Sempre no momento da dor e da luta, nós precisamos olhar para dentro de nós, mas com cuidado. Para quê, pastor? Cuidado. Para fazermos um autoexame e pensarmos: o que eu contribuí para isso? O que Deus quer tratar na minha vida com essa dor que eu estou passando? O que está errado? Não é só pensar no que o outro fez, não é só pensar no que a outra fez, é no momento da dor olhar para dentro de si com sinceridade. Qual foi a minha parcela de contribuição? Gente, nós precisamos admitir que não foi só o outro que errou. Todo término tem múltiplas camadas. Todo relacionamento rompido tem participação de mais de uma pessoa. Não fuja do autoconfronto. Analise o que está dentro de você e seja sincero. Converse sobre suas falhas. Confesse os seus pecados. Seja perdoado, seja restaurado. Por favor, não pense que Deus está contra você, como Noemi fez. Deus nunca estará contra você. O pecado está contra você, e é o pecado que precisa ser abandonado, e não Deus. Não faça como Noemi. Ela coloca o foco no lugar errado, e ela acha que agora que é culpa de Deus. Noemi alimentou uma versão ilusionária do que ajuda a mascarar os nossos erros. Quando eu sempre fico pensando: a culpa é do outro, a culpa é dela, a culpa é do patrão, a culpa é da mãe, a culpa é do pai. Aí quando a gente não acha culpado, a culpa é de Deus. Eu nunca vou olhar para os meus próprios erros e eu não vou crescer, eu não vou aprender. Às vezes nós criamos versões que nos protegem da verdade e nos fazem correr das nossas falhas. A gente continua vivendo em um mundo de negação. No 30 Semanas a gente fala melhor sobre isso. Então olhe para dentro de si no momento da luta, da dor. Seja sincero, perdoe quem precisa ser perdoado. Se perdoe, seja perdoado. Jesus te ama como você é e te perdoa. Olhem isso, Deus te ama como você é, mas te ama demais para permitir que você continue sendo o mesmo. A primeira frase é boa, mas a segunda é melhor. Aprenda a ser melhor olhando da forma correta para dentro de si. Preste atenção nisso. A dor que não te amadurece, te endurece. Que possamos criar maturidade no momento da dor. Posso ouvir um amém? Terceira coisa que eu aprendo nessa história linda é: combata a amargura. Dá uma olhadinha para quem está do outro lado, vê se essa pessoa tem a cara de amargo ou está assim, docinho. Falar de coisa amarga aqui em Goiás é meio complicado, né? Porque vocês gostam de um trem amargo, né, gente?
Quem gosta de jiló aqui? Deixa eu ver. Olha aí que derrota. Quem gosta de, vamos falar bem goiano, né? Gueiroba. Quem gosta de gueiroba? Ah, meu Deus. Que mais que é amargo, gente? Jurubeba? Não, ninguém gosta de jurubeba. Que mais? Acabou. É o trio terrível do amargo. Gente, eu não suporto nada amargo. Mas tudo bem. Amargo na culinária ainda vai, né? Tem uns que gostam de amargo, outros azedo, doce, salgado, tá certo. Mas gente amarga, não dá. Preste atenção, Ruth capítulo 1, verso 20. Ela, porém, respondeu. Noemi está conversando com as noras ainda. Ela está griladérrima aqui, tá? Ela, porém, respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Noemi está muito irada com Deus aqui ainda. O nome Noemi significa agradável. O nome Mara significa amarga. Preste atenção, igreja, um processo de amargura está acontecendo com Noemi aqui. Sempre que nós passamos por uma experiência traumática, nós somos expostos a possível amargura. Palavras que ficam ecoando na nossa mente. Lembranças dolorosas, aquela mensagem de WhatsApp, aquele vídeo, aquele empurrão, aquela frase, aquela agressão. Atitudes que não saem da nossa cabeça. O término com a pessoa de forma presencial, mas ela não saiu do coração. Você dorme, sonha com a pessoa, tem pesadelo, acorda pensando em quem se foi. Isso adoece a alma, isso nos machuca por dentro. E com isso, a amargura vai gerando uma visão errada também de Deus, porque a amargura afeta até a forma como eu enxergo Deus. E se a amargura afetar a forma como eu enxergo Deus, ela vai afetar também a forma como eu me enxergo e como eu enxergo você. Isso é muito prejudicial. Gente, a amargura, ela contamina o ambiente. A amargura, ela distorce a maneira como nós enxergamos a vida. E outra coisa que é terrível que a amargura faz, ela ataca a nossa identidade. Você viu aqui? Noemi estava querendo que o nome dela fosse mudado. O nome, sabe, com significado. Não tem problema nenhum com o nome Mara. Amém? Até nós temos pessoas aqui na nossa comunidade com esse nome. Mas eu estou trazendo aqui o histórico, né? O contexto do sentido do nome. A amargura, ela tem o poder de destruir quem Deus nos criou para ser. Nós precisamos nos livrar disso, nos livrar de toda a amargura. Como pastor, Paulo nos dá um conselho. Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. Paulo diz assim: quando ficarem irados, não pequem. Quem aqui tem a facilidade de ficar irado? Vocês são demais. Gente, eu sou um dos pastores mais felizes do mundo, porque eu nem sei para que eu vim pregar aqui para vocês, porque vocês são anjos. 3 pessoas levantaram a mão que ficam iradas, e o resto? Você fica, o resto está mentindo. Quantos homens, é porque eu falei só irados, né? Deixa eu mudar aqui. Quantas ficam iradas? Ah, mulheres, 30 semanas, viu? Tá aí. Deus abençoe. Na verdade é os homens, né? Porque tem mais mulher no 30 semanas do que os homens. Ei, machaiada, bora lá. Então ficar irado é o problema? Não. A ira faz parte do nosso nervosismo, as nossas emoções estão ligadas a isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui, ó? Quando ficarem irados, não pequem. O pecado não está em irar, o pecado está agora. Ele diz assim, ó: não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não, lê o finzinho lá que é sério, deem lugar ao diabo. Olha para mim, o que Paulo está ensinando? Não deixa a noite chegar guardando ira. Não vá dormir sem perdoar. Não vá dormir sem consertar aquilo que aconteceu durante o dia, porque isso vai se tornando amargura, e esse é o lugar preferido do diabo agir. É onde o diabo entra para nos afastar de Deus com mentiras e também nos afastar de pessoas. Ira guardada se transforma em amargura e contamina tudo. Este é o campo de atuação de Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele quer atacar a nossa mente no momento da ira, da dor, da amargura, trazendo pensamentos errados, doentios. Ele tentou isso com Jesus. Jesus ouve Deus Pai falar: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Logo depois o diabo vem dizer: se você é filho, transforma pedras em pães. Ele está fazendo o que aqui, gente?
Ele está querendo fazer um jogo, uma bagunça na mente de Jesus, mas ele não conseguiu e também não vai conseguir na nossa. A amargura se torna uma lente no qual começamos a enxergar a vida de forma totalmente errada. Não viva na amargura, decida perdoar para se livrar da amargura. Pastor, mas eu não consigo perdoar porque aquela pessoa nunca me pediu perdão. Pastor, eu não consigo perdoar porque ele nunca se arrependeu e ele não merece o meu perdão. Ei, tudo bem, eu sei que talvez na nossa visão aquela pessoa não mereça o perdão, mas quando você tiver que perdoar e tiver essa dificuldade por causa dessa questão, lembre-se que quando Jesus nos perdoou, nós também não merecíamos. Que quando Jesus morreu na cruz por nós, nós merecíamos era a morte e o inferno, e mesmo assim Ele nos deu a sua vida e a sua vida eterna. Isso vai te ajudar a perdoar. Ela merece? Não, mas eu vou fazer, porque eu reparto o amor que eu recebi. Perdoar não é esquecer, é decidir não carregar mais o peso. Quarta coisa que eu aprendo nessa história: procure caminhar com alguém. Dá uma cutucadinha em quem está do lado e fala: agora que você entra, hein, irmão, na história. Ruth capítulo 1, verso 16. Olha o texto. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, para que te abandone, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Esse texto é usado em convite de casamento, né, em cerimônia de casamento, mas não foi um homem falando para uma mulher. Foi a Ruth, nora, falando para Noemi, sogra. Na verdade aqui é Ruth, ex-nora, falando para Noemi, ex-sogra. A Noemi está daquele jeito que eu falei para vocês aqui, ela está amargurada, ela está triste, ela está ali. Mas ela está lutando e ela fala assim, ó, eu vou embora. Eu vou voltar para minha terra e vocês fiquem aqui. Vocês são moabitas, vocês não precisam me acompanhar. A ligação que nós tínhamos eram os meus filhos, que eram os esposos de vocês. Agora fiquem. Ela está querendo andar sozinha, mas não. Ruth bate o pé e diz para ela assim: eu vou com você, eu não vou te deixar. Preste atenção, igreja. Isolamento é o esconderijo da depressão. Isso é sério. Não se isole. No momento da dor, vai vir um pensamento na tua cabeça dizendo assim: pare de andar com pessoas, elas só atrapalham, elas não entendem. Não, a solidão pode parecer proteção, mas ela é prisão. Solidão é prisão. Nós precisamos de relacionamentos, nós carecemos de comunhão. É isso que Ruth está fazendo com Noemi. Ruth está sendo um sinal da bondade de Deus e da graça para com Noemi. Deus está usando Ruth para cuidar dela, gente. Que lindo isso. Nós precisamos de gente que nos ouça. Você precisa de gente que vai te puxar para fora do buraco, de gente que vai te chamar para a vida, que vai falar a verdade que você precisa e vai trazer consolo da parte de Deus para você. Todos nós precisamos de uma Ruth ou de um Ruth na nossa história. Pega isso: Deus cura corações partidos por meio de amizades completas. Uau! Deus cura corações partidos por meio de amizades completas. Por favor, diga para quem está do teu lado, diga assim, ó, eu preciso de você, Ruth. Troca o nome dela agora. Agora inverte, né? Faz o papel de Ruth e fala para essa pessoa, diga assim: conta comigo, Noemi. Nós somos uma família, gente. Ah, pastor, mas eu não quero, porque o povo é falso, o povo todo mundo é imperfeito. Sim, inclusive nós. Ninguém é perfeito, mas a graça de Deus nos une com perfeição. Ei, igreja, essa é a proposta da nossa comunidade. Temos aqui grupos de relacionamentos, temos ministérios, se envolvam. Temos o 30 semanas, tem grupos ali de partilha. Estejam com pessoas que vão te fazer respirar novos ares. Sai desse lugar chamado solidão. Ei, compra um tênis novo e vai correr com alguém. Compra uma bike e vai fazer uma trilha. Vai cair, ralar o cotovelo, ralar o joelho. Isso é vida, gente. Vai comer uma coxinha lá não sei aonde. Você pedala 10 quilômetros e ganha tudo lá naquela coxinha abençoada. Não resolve nada. Compra um Fusca, velho.
para fazer barulho e estragar na chuva, mas vai andar com gente que vai te fazer sorrir, vai caminhar, vai correr, vai jogar um vôlei, vai pescar. Oh, Jesus está falando aqui, aleluia. Vai no cinema, gente. Vai se divertir. Amém? Preste atenção, o diabo usa pessoas para nos ferir, mas Deus usa pessoas para nos curar. Aleluia. Vamos dar um aplauso para Jesus aqui nessa hora. Nós precisamos de pessoas. Essa comunidade ama se relacionar. Quinto conselho que eu aprendo nessa história linda: sirva mesmo quebrado. Sirva mesmo quebrado. Ruth 2:2 diz assim: Ruth, a moabita, notem, sempre que Ruth é citada, vem logo depois a sua nacionalidade. Daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, recolher as espigas que forem deixadas para trás por aquele que me permitir fazê-lo. Ruth também está de luto, é bom lembrar. Ruth também está sofrendo porque agora ela foi morar numa terra que não era dela. Ela agora é estrangeira no meio da dor, cheia de incertezas da vida, mas Ruth não se rende à inércia. Ela resolve caminhar e fazer algo. Naquele tempo existia uma lei judaica muito preciosa, que essa lei dizia o seguinte: todo dono de propriedade que plantasse, o fruto que caísse no chão, ele não poderia colher para comer ou vender. Esse fruto tinha que ficar lá para ser usado pelas viúvas, os necessitados, os órfãos e os estrangeiros. Ruth melhor sabia disso. Então ela decide ir para um campo, colher algumas espigas que estivesse ali no chão. Ruth não fica paralisada na dor, mesmo que com pequenos atos, pegar algumas espigas, coisa pequena, mas ela se move. Preste atenção, quem para de servir, para de viver. Não espere estar inteiro para servir. Não espere estar plena para se doar, para obedecer. Faça hoje mesmo. Faça como está. Está doendo, mas eu estou caminhando. Eu estou na dor, mas eu estou abençoando a vida de alguém. Quem olha só para dentro, apodrece por dentro. Ruth olhou para Noemi e decidiu servi-la. Nós não somos o centro do universo. O foco de Ruth saiu da sua dor e foi para a mulher que ela estava cuidando, sua ex-sogra. Se viver com sogra já é um desafio, imagina com ex-sogra. Beijo para minha sogra. Amo a senhora, uma alegria caminharmos juntos. Mas Ruth, brincadeira de lado, não tinha mais compromisso com Noemi. Inclusive a própria Noemi falou: segue tua vida. Mas ela resolve servi-la, resolve cuidar. A dor de Ruth era mais recente na viuvez do que da Noemi, porque a Noemi tinha perdido o marido há 10 anos. Ruth está recém vivendo ali o luto. E nesse ato de serviço e de bondade, sabe para onde Ruth vai, gente? Exatamente para o campo de um cara chamado Boaz, que era assustadoramente o parente resgatador dela. Pastor, o que é isso? Tinha uma outra lei na sociedade judaica, também muito bela, que dizia que quando um marido morresse, a viúva, que ainda tinha idade para se casar, poderia ser resgatada pelo parente mais próximo do homem que morreu. Então esse homem poderia se casar com a viúva. Sabe quem era esse parente? No meio de toda essa coisa que Ruth viveu? O Boaz, o dono da terra que ela vai colher algumas espigas no chão. Pastor, que coincidência, isso dava um filme. Não, não é coincidência, é providência, porque o milagre acontece no movimento. O campo de cura está à frente, não no quarto escuro. Deus age enquanto a gente serve e se move.
O que nós chamamos de coincidência são pequenos milagres que Deus escolhe não aparecer, mas Ele está cuidando de tudo. Você sabia que o livro de Ruth é um dos poucos livros na Bíblia que você praticamente não vai achar o nome de Deus lá, mas é um dos livros que nós mais enxergamos o cuidado desse Deus. Então tem coisas na nossa vida que você pensa, foi obra do acaso, é coincidência. Não, não, é Deus escrevendo uma linda história, mesmo que Ele não apareça de forma tão notável ali. Então eu te digo, decida servir, entre em movimento, decida olhar para outras pessoas, mesmo que você não sinta vontade para isso, mas vai te fazer muito bem. Sexto conselho ou princípio que eu extraio desse texto é: descubra a suficiência de Deus. Ruth capítulo 2, verso 12 diz assim: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Agora quem está falando isso aqui para Ruth é Boaz. Ruth era moabita, ela tinha tudo para ser uma mulher perdida, mas ela foi buscar refúgio onde? Em Deus, no Deus de Israel, e foi a maior e melhor escolha dela. Por favor, olhe para mim, porque essa parte vai falar de forma especial ao teu coração. Em que lugar nós temos buscado refúgio no momento da dor? Nas séries, maratonando uma atrás da outra, não muda nada, só piora. No álcool, nas drogas, em uma relação nova, tóxica e abusiva. Não, não, olhem o que Boaz fala para Ruth. Ruth capítulo 3, verso 10, Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Preste atenção, Ruth não saiu correndo atrás de outro relacionamento no momento da dor, impulsionada pela carência, pela frustração. E é nesse erro que infelizmente muitos homens e mulheres caem, entram em relacionamentos tóxicos devido à carência. A dor é tão grande e a pessoa tentando suprir isso, ela piora ainda mais. Por quê? Porque ela se torna vítima de pessoas oportunistas. Quando você está fragilizado, fragilizada, não é hora de buscar outro relacionamento. No momento da dor, não é hora de pensar num novo amor, não é hora de pensar em reconstruir, é hora de mergulhar em Deus. Porque nessa hora a gente está meio que como barata tonta, sabe? E os oportunistas aparecem, mulheres se tornam reféns de homens, meninos, imaturos, que se aproximam para conquistá-las no momento da fragilidade, e depois que conquistam, rejeitam, dominam e oprimem. O fenômeno bebê reborn é nada mais do que um reflexo do que os relacionamentos adoecidos estão gerando na sociedade. A quantidade de mulheres que rompem ou são largadas de relacionamentos e não querem mais se casar, porque não encontram uma esperança em homens. Isso está acontecendo, gente. Isso precisa ser pensado com carinho por nós, porque às vezes nós estamos querendo suprir um buraco que está dentro do nosso peito com algo que não vai suprir. Não, Ruth não buscou um novo relacionamento, ela buscou satisfação em Deus, e ela foi suprida por Ele. A ansiedade afetiva revela uma carência espiritual. Por favor, não siga o teu coração, não siga o teu coração, ele é enganoso. Ai pastor, mas meu coração está apontando para aquela pessoa. Até hoje você seguiu esse coração e olha no que deu. A Bíblia diz que o nosso coração é muito enganoso. Não viva pelo que você sente. A Bíblia diz que nós devemos viver pela fé, pelo que nós acreditamos. E mergulhando em Deus, Ele vai mostrar o caminho para a cura e para uma linda história que Ele tem para você. Pega isso, por favor. Boaz é a resposta de Deus para um coração que se aquietou. A resposta de Deus não vem para quem se desespera, mas para quem aquieta e confia. Deus não vai falar com você no desespero, Deus não vai falar com você na loucura. Ele vai falar quando você parar, aquietar nele e confiar. Quem corre demais atrás de pessoas, quase sempre está fugindo de Deus. Não busque satisfação em relacionamentos, busque em Deus. Você já tem o que mais precisa, Cristo.
Você não precisa de um outro amor, mas sim se render ao amor maior, Jesus Cristo. Basta. Foi por isso que o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Ele tinha tudo que queria? Não, mas ele tinha tudo que precisava. Pastor, mas é difícil viver sozinho. É difícil viver sozinha. É difícil conviver com essa dor. Mergulhe em Deus, Ele supre. Eu não estou dizendo que você vai ter que viver sozinho o resto da vida. Eu estou dizendo que Ele que vai suprir. É Ele que vai levantar o Boaz, ou a Boaz. Mas é Ele que faz. Não é a nossa angústia, não é o nosso desespero. E aqui vem o último tópico e o último conselho que eu aprendo nessa linda história. Deus não terminou com você. Alguém terminou com você, ok, mas Deus não terminou com você. Leia comigo Ruth 4, verso 13 e 14. Olha que texto lindo. Boaz casou-se com Ruth, posso ouvir um aleluia? E ela se tornou a sua mulher. Boaz teve relações sexuais com ela, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome, ou seja, o nome da criança, seja celebrado em Israel. Vocês sabem quem foi esse filho que nasceu dessa união? Foi Obed, pai de Jessé, avô do grande rei Davi. Ruth deu a luz ao avô do grande rei Davi, que se tornaria a linhagem de Jesus. Você começa a entender agora como Deus escreve uma história linda. Ruth era uma moabita, mas agora ela faz parte da grande história de redenção. Deus estava operando nos bastidores da dor para construir uma história maior. Isso significa que Deus ainda tem planos para a sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Não importa se alguém terminou com você, Deus ainda está construindo uma história. Você é amado, você é amada por Deus. Deus não terminou com você. Sua crise pode ser o solo da obra dele. Seu coração partido pode ser o terreno que ele está plantando uma linda e poderosa semente que vai brotar, vai germinar e vai dar frutos. Deus transforma traumas em testemunho. Deus transforma a nossa maior dor no nosso maior ministério. Antes de terminar, eu quero te dizer quem eram os moabitas. Moabe teve uma história terrivelmente triste, porque os moabitas nasceram quando Ló, lembra do sobrinho de Abraão, foi morar em Sodoma e Gomorra, cidades terríveis. O nível de perdição daquela cidade era tão grande que Deus mandou anjos para destruí-las. Quando os anjos chegaram lá, os homens de Sodoma e Gomorra queriam violentar sexualmente os anjos. Esse era o nível. Deus permite que Ló saia da terra com as suas filhas e a sua mulher, para que não morresse na destruição. Quando Ló está saindo, a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Ló então segue com as suas duas filhas e ele vai morar numa montanha, numa caverna. Preste atenção. Na noite seguinte, quando eles estão ali, uma filha vira para outra e fala assim: com quem nós vamos nos casar agora? Todo mundo que a gente conhecia morreu. Todas as pessoas, todos os nossos contatos, morreu todo mundo. Com quem nos casaremos? Como teremos filhos? Como que a nossa família vai prosseguir? Aí uma filha tem uma ideia desastrosa, terrível, diabólica. Já sei. Vamos embebedar o nosso pai e nessa noite nos deitarmos com ele e vamos engravidar do nosso pai, assim teremos filhos. E a primeira filha que se deita com o pai, engravida dele, o filho nasce, ela põe o nome de Moabe. E desse Moabe destinaram os moabitas. Então o povo moabita, a nação moabita era fruto de pecado, de vergonha, de escárnio. Ló virou o pai do próprio neto. Que bagunça é essa? É desse povo que veio Ruth. É dessa raiz que veio Ruth. Um povo que era fruto de vergonha. E Ruth era moabita, tinha tudo para dar errado. Ruth tinha tudo, todas as razões para dizer: é por isso que eu sou pecadora.
porque a minha linhagem é uma linhagem de abuso. O meu pai errou, o meu bisavô errou, todo mundo errou, é por isso que eu erro. Mas não, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa qual é a sua história, não importa qual é o seu passado ou o seu pecado, a graça de Deus é maior, o amor de Jesus é maior do que o pecado do mundo inteiro. O diabo quer usar o seu passado para destruir o seu futuro. Deus apaga o seu passado e escreve o seu futuro com as suas mãos poderosas. Uma mulher de linhagem pecadora agora entrou para a linhagem do Salvador da humanidade. Essa história de Ruth nos ensina que Deus é especialista em recomeços improváveis. Você pode ter sido abandonado por pessoas, sim, mas nunca foi deixado por Deus. A Bíblia está cheia de histórias trágicas, mas Deus surpreendeu. Acredite, a história mais bonita da sua vida pode nascer da sua maior dor. Jesus está falando com corações aqui. Ruth era viúva, estrangeira, pobre, tinha tudo para dar errado, mas agora ela faz parte da linhagem de Jesus. Uma mulher que jamais será esquecida. Onde Jesus for pregado, Ruth faz parte. Então entenda, você não precisa de outra história de amor, você precisa apenas redescobrir o amor maior. Jesus quer se tornar suficiente na tua vida. Um fim de um relacionamento não é o fim de sua história. Ela é definida pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Pare de reclamar das feridas que te causaram e comece a celebrar as feridas que te curaram. A morte de Jesus na cruz foi para nos sarar de todas as feridas. Jesus não apenas entende a sua dor, Ele carregou a sua dor, e hoje Ele te chama para caminhar com Ele, nesse lugar de amor, de aceitação. Nós somos escolhidos, éramos também como os moabitas, uma raiz pecaminosa, dor, vergonha, humilhação, mas Deus nos enxergou, nos resgatou e nos transformou em seus filhos. E eu quero orar junto com você nessa noite, para que a cura do Senhor esteja no teu coração. Ei, por favor, receba essa palavra. A vida após a morte, existe vida depois da dor. O Senhor está aqui e Ele está dizendo: Deus, eu sou o teu Pai que ainda escrevo a sua história. Eu não terminei com você. Fique de pé no teu lugar, por favor. Eu quero orar por pessoas nessa noite que precisam de cura no teu coração. Eu quero orar por pessoas que decidam seguir adiante. Pastor, mas meu coração ainda está rachado, igual aquele ali. Eu sei. E talvez ele não vai sarar hoje, tudinho. Preste atenção. Tinha uma mulher na Bíblia chamada Ana, que ela casou com seu marido Eucana e não podia dar filhos para ele. Aí o marido casou com outra também, que pudesse dar filhos. E aí quando a rival dela engravida, ela começa a provocar. Ela fala assim: eu dei filho para o nosso marido, você não. Imagine a dor de Ana. A Bíblia diz que um dia Ana saiu e foi para o templo orar ao Senhor. Ela orou e chorou tanto, que o pastor dela achou que ela estava bêbada. Aí o pastor chegou para Ana e falou assim: ei, até quando você vai ficar bebendo bebida forte, mulher? Ela olhou para o sacerdote e falou assim: tua serva não está bêbada, tua serva está triste. A tristeza tomou conta do meu coração e eu estou aqui derramando minha alma perante o Senhor, porque eu quero ter filhos. Sabe o que o sacerdote falou para ela? Levante-se, volta para tua casa, que você vai engravidar, você vai dar luz a um filho. A Bíblia diz que Ana se levantou. Ela já estava grávida? Não, ela não engravidou do Espírito Santo como Maria. Ela engravidou tendo relação com o marido, esperou 9 meses, normal. Mas Ana se levanta, e a Bíblia diz que quando ela se levanta, o rosto dela brilha. Por quê? Porque o útero ainda estava vazio, mas o coração já estava cheio de esperança. Talvez você não vai sair daqui dessa noite com seus problemas resolvidos. Eu não posso te garantir isso, porque eu não sou um pregador de ilusão. Talvez hoje o coração ainda vai estar partido.
por aquela pessoa que te fez um mal, por aquela pessoa que não podia, você confiou teu coração nas mãos dela, e ela fez isso aqui, jogou fora, ainda pisou. Talvez você ainda vai ter que prosseguir um tempo, mas eu te digo, o teu rosto já vai brilhar, porque o Senhor te dá uma palavra hoje, dizendo: eu não terminei a tua história, e vai chegar o tempo da restauração, vai chegar o tempo que você vai poder contar a tua história linda, como a gente pode contar a história de Ruth hoje, e pessoas serão abençoadas através da sua vida, e você vai dizer: eu sirvo um Deus fiel. Então, por favor, põe a mão sobre o teu coração e feche os teus olhos. Você que está em casa também, faça isso, por favor. Eu quero orar por você que precisa de cura nos teus sentimentos. Eu quero orar por você que mesmo diante da dor hoje decide continuar caminhando. E você vai dizer: Deus, eu não vou parar, eu vou fazer o que essa palavra diz. Pastor, mas é muita coisa, você falou muita coisa hoje, são muitos tópicos. Entra hoje, sai daqui, já entra no nosso aplicativo e baixa o esboço. Relê essa palavra. Manda para alguém que você conhece, que precisa ouvir isso. Não pare, não pare. Deus está escrevendo a sua história. Eu creio e profetizo que um novo tempo está chegando. Eu creio que nós sairemos daqui nessa noite com o nosso rosto brilhando. Talvez o útero ainda não vai estar com o bebê, talvez o problema ainda não foi resolvido, o casamento ainda não foi restaurado, talvez o namoro, o noivado, talvez a sociedade, a parte financeira ainda não foi resolvida, mas o rosto vai brilhar, porque Deus é fiel, Ele não falha, e Ele diz: eu estou cuidando de tudo. Senhor, eu oro juntamente com a minha família, e eu peço cura agora para os corações entristecidos. Eu peço cura agora para esse coração que está abalado, para esse coração que está partido e que está ferido. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor coloque um bálsamo onde o Senhor sabe que a dor está agindo, que o Senhor coloque um remédio do céu aonde o Senhor sabe que essa mulher sangra, aonde o Senhor sabe que este homem sofre. Pai, nas vigílias da noite, quantas lágrimas derramadas, mas o Senhor vê todas elas, e nessa noite Ele te diz: eu estou escrevendo uma linda história na tua existência. Não pare de crer, não pare de acreditar, não pare de avançar. Deus é especialista em reconstruir. Então receba agora no teu coração cura e receba força para continuar avançando e prosseguindo no nome do Senhor Jesus.